A Fórmula 1 segue na Band em 2025, pelo menos foi isso que o comunicado oficial da emissora de São Paulo afirmou nesta segunda-feira, dia 21 de outubro. Muito obrigado pela sua presença, você que está com a gente aqui no canal da F1 Mania. Pois é, a Fórmula 1 segue na Band em 2025. E essa informação a gente pode considerar uma informação oficial. Por quê? O que a gente tem de informação hoje? Há um contrato entre Band e Fórmula 1 que prevê a realização das transmissões até o final de 2025. O que foi anunciado hoje foi a manutenção deste contrato. Vamos lá. Anúncio oficial, comunicado emitido pela Band. A Band comunica que a transmissão da Fórmula 1 continuará sendo feita por ela até o fim de 2024 e durante todo o ano de 2025, conforme contrato vigente. Após conversas com a Liberty Media, detentora dos direitos do Mundial, não se chegou a um consenso em relação ao distrato e a emissora optou pelo cumprimento do contrato. Duas coisas importantes aqui. A primeira é que não devemos esperar um posicionamento oficial da Liberty, que isso seria basicamente a não notícia. O que é a não notícia? É você confirmar algo que já acontece. Por quê? Porque esse contrato ele já está assinado. Os rumores que circularam no meio dessa temporada é que a Band teria deixado de pagar uma ou algumas parcelas desse contrato e que por isso a Liberty teria optado por romper esse contrato e por isso as negociações com a Rede Globo. Porém, neste comunicado, diz a Band que a emissora optou pelo cumprimento do contrato. Então, o que subentende-se por aqui é que a Liberty não queria mais a Fórmula 1 na Band, queria a Fórmula 1 na Globo, negociou com a Globo, porém, alguma cláusula desse contrato, e a Band provavelmente teria aceitado esse distrato, mas alguma cláusula nesse contrato fez com que a Band optasse por manter a Fórmula 1 no ano que vem. Pode ser um anunciante novo, pode ser algum acordo novo, e esse acordo talvez não esteja assinado, mas esteja muito bem encaminhado para que a Band possa pagar. As informações vigentes, vamos dizer assim, porque isso muda a todo tempo, as informações vigentes dão conta que sim, a Band está honrando agora os seus compromissos, não há saldo devedor aí entre o contrato que a Band tem com a Liberty e aquilo que ela estaria honrando ou não. Vamos lá, outra coisa que fica muito clara aqui é que sim, Band e Liberty chegaram a sentar para conversar sobre o fim desse contrato. E aqui a gente lembra, inclusive, alguns rumores que davam conta até mesmo durante as férias da Fórmula 1, pensando aí em 9 etapas para acabar a temporada, agora faltam 5, mas que essas 9 etapas que faltavam até então para acabar a temporada sequer seriam transmitidas pela Band nessa temporada de 2024 ainda, que a gente não assistiria mais o campeonato em TV aberta, que ele não iria para a Globo, e a alternativa seria a transmissão em algum canal de internet, algum parceiro de internet, e isso chegou a ser conversado em algum momento. Aí sim a Liberty veio a público se posicionar oficialmente, dizendo que as transmissões continuariam na Band, dando a entender sim que haveria conversa com outros parceiros, mas que em 2024 a Fórmula 1 continuaria na Band. E agora vem essa informação, dando conta também que a Fórmula 1 permanece na Band no ano de 2025, que seria o último ano de contrato, e não se fala em renovação, mas sim em cumprimento deste contrato até o fim da validade dele. Que fique claro aqui que a Globo não foi procurar a Fórmula 1 tentando tomar a Fórmula 1 da Band. Conforme a Liberty e a Band entraram nessa crise, aqui a gente abre um parênteses, lembrando que no Grande Prêmio do Canadá, por exemplo, quase os profissionais da Band foram impedidos de entrar no autódromo e eles chegaram a transmitir a corrida, porém sem a logomarca da Band nos microfones, por exemplo. Então, a crise entre a Liberty Media e a Band, ela foi grande, ela foi grave, a ponto da Liberty desistir desse último ano de contrato. O que fica na dúvida é, quem seria responsável por optar pelo final desse contrato? Band ou Liberty? Ou as duas? E por que esse acordo agora estaria sendo seguido? Estaria a Band tentando forçar algum tipo de multa, algum tipo de valor a receber caso ela venha a perder a categoria, no que ela estaria absolutamente correta, caso contrário preveja? Ou seria a Band a responsável por manter esse contrato em caso de quebra de valores a serem pagos? Essas informações talvez nem venham a público em momento algum e a gente fique sem saber. Porém, a Globo chega a criar um projeto para a Fórmula 1, um projeto esse que vai ganhando corpo também conforme
os rumores de Gabriel Bortoleto assumindo uma vaga na Sauber no ano que vem também vão ficando mais fortes. É que, inclusive, a gente lembra que esses assuntos eles vão ganhando força mais ou menos junto, né? Primeiro, surge a história de Fórmula 1 na Globo, de volta à Globo em 2025. O projeto inicial, se você lembra, era que a Globo transmitiria 8 corridas e o restante seria transmitido no Sport TV. Esse era o projeto da Globo para o ano que vem. Com 24 corridas no calendário, a gente teria só um terço da temporada em TV aberta. Porém, aí vem ganhando peso a história de Bortoleto na Sauber, né? Fernando Alonso chega a comentar, o Mattia Binotto, chefe da Sauber, ele chega a falar que o Bortoleto estava cotado, então esse é um assunto que foi ganhando peso no meio da temporada. E conforme chegou-se a acreditar que Gabriel Bortoleto anunciaria sua vaga como titular na Sauber no ano que vem, durante as férias da Fórmula 1, o projeto da Globo também foi mudando, coincidentemente ou não, isso não é uma informação, a gente não pode fazer essa relação a não ser de forma opinativa, eu acredito que isso possa ter a ver, porque um brasileiro no grid tornaria o produto Fórmula 1 ainda mais importante para a Rede Globo. Então ele vai mudando. Primeiro 8 provas, o restante no Sport TV, depois 12 provas em TV aberta e o restante no Sport TV. Até que se chegou num projeto final, naquele auge, e de novo, coincidências, né? O rumor aumentando do lado de cá e do lado de cá também. Naquele momento em que só faltava, entre aspas, a assinatura de Gabriel Bortoleto para ser titular da Sauber no ano que vem, a Globo anunciou também o seu projeto final com a Fórmula 1, 15 provas em TV aberta, todas as provas no Sport TV, todas as provas no Globoplay, muito provavelmente inclusive transmissão de Fórmula 2 e Fórmula 3. Porém, com este produto fechado, a gente deixa o assunto Gabriel Bortoleto um pouquinho de lado, por quê? Porque este assunto esfriou. Hoje, o favorito para ocupar a vaga na Sauber é Valtteri Bottas e o plano B é Mick Schumacher, que é quem vem ganhando força nos bastidores. O Bortoleto hoje corre muito por fora, a McLaren quer Bortoleto ali no seu time ainda, ela não quer abrir mão do Bortoleto por mais de um ano, ela não quer correr o risco de ficar sem Bortoleto. McLaren, que é uma equipe que não tem medo de ousar com seus pilotos, não tem medo de colocar um estreante no seu cockpit, foi assim com o Lando Norris, foi assim com o Oscar Piastri, que são inclusive a dupla atual da equipe hoje, então ela quer manter Bortoleto ali no seu radar. Então este assunto esfriou. Aí, coincidências ou não, o assunto do lado de cá fechou. A Globo manteve o seu projeto para o ano que vem porque ela vê que isso é interessante do ponto de vista publicitário. As cotas de anúncio da Globo já estavam muito bem encaminhadas, na verdade. Tanto é que no evento da semana passada da Rede Globo para os seus anunciantes, ela faz toda essa brincadeira do será com a Fórmula 1, que alguns acreditaram até ser provocação. Eu não acredito ter sido uma provocação, mas em si uma forma de incitar o mercado publicitário a falar da Globo, a falar da Fórmula 1 na Globo, até mesmo porque você valorize o seu próprio produto. Se é normal, tá tudo bem. Não foi desrespeitosa, mas acabou talvez queimando um pouquinho a largada neste anúncio, porque no final de semana já se falava assim, olha, a Band, e esse era o mote no final de semana, a Band vai brigar pela Fórmula 1, a Band quer a Fórmula 1 na casa em 2025 também. E aí a gente especula o motivo. A Band talvez esteja brigando por uma multa contratual, ou talvez ela tenha, assim, anunciantes na manga, acordos feitos para caso a Fórmula 1 permaneça lá no que vem. Essa parte a gente ainda não sabe, pode ser que fique sabendo em breve ou não, mas fato é que informações oficiais, a Band comunica que a Fórmula 1 segue na casa em 2025, a Globo parou na brincadeira da semana passada, e a Globo não tem o que anunciar. Se a Band comunica que a Fórmula 1 vai continuar na casa, a Globo não tem o que anunciar, e a Liberty também não tem o que anunciar. Afinal de contas, a informação já era oficial, né? O contrato da Band já era até o final de 2025, então não tem por que a Liberty se pronunciar neste momento, e isso talvez nem venha a acontecer. Talvez a gente tenha duas mudanças nestes dois assuntos que eu citei aqui. Muito provavelmente a Fórmula 1 deve mudar de casa em 2026, já que aí sim a relação entre Liberty e Band não parece ser boa, e aí a gente pode ter vagas no grid também em 2026 que talvez venham a cair no colo de Gabriel Bortoleto, quem sabe talvez até numa McLaren. E aí, quem assumir a Fórmula 1, quem assumir a transmissão da Fórmula 1 para o território nacional com um brasileiro no grid, talvez se dê muito bem. Se for na McLaren, melhor ainda. Então, a gente pode ser que encerre nas próximas semanas o assunto Fórmula 1, porque esse assunto ele precisa encerrar rápido, porque a Band precisa fechar
com tempo hábil as suas cotas para 2025, e se for para a Globo, ela também precisa fechar suas cotas para 2025. Então esse assunto não deve demorar. Quem assumir a transmissão em 2026 com um possível brasileiro no grid, talvez se dê bem. É isso, certo? Lembrando para você, se inscreva aqui no canal da F1 Mania, também aproveita para seguir a gente nas redes sociais, aí sempre procurando por site F1 Mania, e aproveita, entra lá no Spotify, entra lá nos agregadores de podcast, você vai encontrar lá os podcasts da F1 Mania, inclusive o nosso F1 Mania em ponto, aí o Gabriel Gavinelli, todo dia sim tem conteúdo, e nessa terça-feira vai ter mais, inclusive, tá certo? Valeu!